Olá, meu amigo, minha amiga, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer ao seu coração uma palavra diretamente do coração de Deus ao meu e ao seu coração. É muito bom ter você conosco aqui mais uma vez, nesta semana. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma maneira tremenda e especial. No vídeo passado, nós falamos a respeito do primeiro milagre de Jesus, registrado no Evangelho de João, capítulo 2, a partir dos versículos 1 a 11. Nós falamos ali e explicamos um pouquinho, né? E temos a evidência, mostramos para você o poder de Jesus. E somente Jesus, sendo Deus encarnado, somente Ele tem o poder de transformar. Amém? Deus em Cristo abençoe a sua vida, espero que você seja tremendamente impactado. E hoje eu tenho uma mensagem do Espírito Santo ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, eu te convido a pegar ela e agora vamos juntos passear um pouquinho e receber um pouquinho daquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. A nossa reflexão de hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 4, isso mesmo, Evangelho de João, capítulo 4, a partir dos versículos 46. Evangelho de João, capítulo 4, a partir dos versículos 46. Quero trazer um rápido panorama para você, onde nós estamos, para te identificar, para te contextualizar melhor e assim podemos usufruir e extrair da palavra de Deus ensinos maravilhosos ao nosso coração. Se você voltar um pouquinho mais, você vai ver que depois de Jesus fazer o seu milagre em Caná da Galileia, ele desce para participar da Páscoa em Cafarnaum. Ali em Jerusalém, ele faz coisas maravilhosas, coisas tremendas, né? Ele faz uma limpeza ali no templo, né? Muitos creem em Jesus. No capítulo 3, nós vemos o encontro de Nicodemos com Jesus à noite. Esse homem, né, muito conhecedor das Escrituras, ele vai até Jesus para aprender um pouco sobre Jesus. Temos ali o testemunho de João Batista. Nós temos no capítulo 4, nós vemos ali o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nós vemos que todos os samaritanos ali daquela cidade que ouviram a palavra de Jesus, creram na palavra de Jesus. Lembrando que Jesus não fez nenhum sinal em Samaria. Ele simplesmente pregou a palavra, expôs a palavra de Deus, e os samaritanos creram na palavra de Jesus. E chegando, né, Jesus então ele vem da Judéia para a Galiléia. Os galileus o recebem por quê? Por causa das coisas que viram Jesus fazer em Jerusalém, por causa dos sinais, por causa dos milagres. A fé dos galileus estava baseada nos sinais e nos milagres, naquilo que Jesus podia dar, naquilo que Jesus podia oferecer, não naquilo que Jesus era, não é? Ou seja, então era uma fé um pouco defeituosa. Mas uma coisa interessante é que Jesus vem, e aqui no versículo 46, Jesus vai trazer algo interessante. João traz para a gente uma cena bacana, um contraste entre a fé dos samaritanos, a fé dos galileus e a fé perfeita desse homem, desse pai que vai até Jesus. Olha comigo, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, diz assim: pela segunda vez, ou seja, Jesus já esteve uma primeira vez, na primeira vez ele transformou algo em vinho, e agora ele está de volta em Caná da Galileia. Não sabemos para onde ele está indo, se foi na casa ali de Natanael, que morava naquelas regiões, não sabemos ao certo, mas a Bíblia diz que segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Lembrando que temos uma Caná lá no livro de Josué, mas essa aqui é a Caná da Galileia, isso mesmo, Caná da Galileia. Onde da água fizera vinho. Lembra o primeiro milagre de Jesus? Milagre de transformação? E havia ali, trabalhava ali, estava ali naquele momento, um oficial do rei, grego basilaicos, basileus, um oficial do rei, um oficial, né, a serviço do rei. Então não é um homem qualquer, é um homem de posição, é um homem de autoridade, um homem que tem um certo poder na mão, é um homem que está a serviço, era um funcionário público que estava ali, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Olha que coisa interessante.
Esse homem, ele tinha uma posição, tinha status, tinha dinheiro, tinha um bom plano de saúde. Como ele estava a serviço do rei, então ele tinha tudo diante de si. Ele tinha situações favoráveis para ele. Ele tinha um certo controle na mão. Mas aqui diz que o filho estava enfermo em Cafarnaum. Olha que coisa interessante. Ele estava trabalhando, estava cuidando dos negócios do rei, enquanto seu filho estava enfermo em casa. Interessante, não é? Mas ele ficou sabendo que o seu filho estava enfermo e aquilo turbou o seu coração, trouxe tristeza ao seu coração, se sentiu imponente, impotente diante das circunstâncias, diante da dificuldade que sobreveio, saiu do seu controle, não conseguia achar uma cura, um diagnóstico favorável, talvez foi desenganado ali pelos médicos. Mas uma coisa interessante, ele ouviu falar que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia. Ele ouviu falar de Jesus. O que você tem ouvido sobre Jesus? O que você tem contado sobre Jesus? Qual é o testemunho? Qual é o relato que você tem ouvido sobre Jesus? Uma coisa que ele ouviu falar sobre de Jesus, e isso mexeu com ele. Isso trouxe fé. A fé na pessoa de Jesus. Que Jesus poderia resolver o seu problema. Que aquele carpinteiro, aquele homem simples, poderia resolver o seu problema. Mas só que a fé dele é uma fé um pouco deficiente. Porque está na mesma fé, no mesmo patamar que os galileus. Tem Jesus apenas como um operador de milagres. Não apenas como um salvador, mas um operador de milagres. Mas vamos continuar o texto. Foi ter com ele. Ele não apenas ouviu, ficou parado, prostrado, imóvel, estático. Não. Ele se moveu. Ele foi até Jesus. Hoje muitas pessoas ouvem falar de Jesus. Se contentam apenas com aquilo que ouvem, mas não tomam atitude, um posicionamento de ir até Jesus. Talvez eu estou falando com pessoas que nesse exato momento foram desenganados pela medicina, recebeu um alvará contrário da justiça, está com um ente querido a uma longa distância de sua casa, ele está impotente. Você não sabe o que fazer, mas você ouviu falar de Jesus. Então não tem desculpa. Há uma necessidade nesse momento. Essa necessidade precisa ser resolvida. Qual é a atitude que você vai tomar? O que você vai fazer em relação a esse problema? Vai ficar aí parado? Vai ficar aí estagnado, chorando pelos cantos, amargurado, em depressão? Faça como este homem. Ele deixou de lado toda a sua parafernália, posição social, todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, tudo aquilo que ele tinha para fazer, e ele priorizou a sua casa, a sua família, o seu filho. Está com problema? Tem uma necessidade? Ouviu falar de Jesus? Tem um jeito de correr atrás. Vá atrás de Jesus. Não dê desculpas. Vá atrás de quem pode resolver o seu problema. E quem pode resolver o seu problema chama-se Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus tinha tantos caminhos para passar, para voltar de volta para sua casa. Mas ele resolve passar em Caná da Galiléia. Interessante isso, não é? Por que você acha que ele resolveu passar em Caná da Galiléia? Olha a oportunidade que Deus está dando para esse oficial. Imagina só, se ele continua nos seus afazeres, se ele continua ali buscando recursos por conta própria, seu filho poderia estar morto hoje. Talvez ele poderia voltar para casa para fazer o velório do seu filho. Mas ele não, ele tomou uma posição. Ele se posicionou diante daquele problema, ouviu falar de Jesus, porque a fama de Jesus estava se espalhando,
um carpinteiro que faz milagre, um galileu que faz milagre, um patrício que faz milagre. E lembra que o Império Romano estava mapeando todos os cristos que haviam naquela época, os falsos cristos que haviam naquela época. E para o Império, aquele era mais um. Mas esse homem, ele creu em Jesus. Ele creu que Jesus poderia resolver o problema dele. E ele foi até Jesus e rogou-lhe, suplicou-lhe, implorou-lhe que descesse. Por que descer? Quero lembrar aos irmãos que Cafarnaum está abaixo do nível do mar e Caná da Galileia está um pouco mais acima, a cerca de 30 quilômetros de distância. Cafarnaum está lá embaixo, ladeira abaixo, lá no mar da Galileia, e Caná da Galileia está aqui em cima, cerca de 30 quilômetros, mais ou menos um dia de viagem. Não sabemos como ele foi, a pé, de cavalo, não sabemos, mas ele não mediu esforços. Ele não mediu a distância, o percurso que ele ia percorrer, a dificuldade, ele não olhou para isso. Porque havia uma necessidade. E quando há uma necessidade urgente, real, nós temos que nos posicionar. O que está morrendo na sua casa? O que está morrendo na sua família? O que está morrendo? Sua empresa? O seu casamento? Seus filhos? Suas finanças? O que está morrendo? Tome uma posição. Deus me trouxe aqui para dizer para você, tome uma posição. Tome uma posição. Olha que coisa interessante. Descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. A fé dele, como eu disse para vocês, é a mesma fé dos galileus. É a fé no milagreiro. E na época de Jesus tinham muitos milagreiros por ali. Manipulava algumas porções, algumas ervas. E na mente dele, Jesus tem que estar perto. Tem que descer com ele ladeira abaixo, cerca de 30 quilômetros. Ir com ele lá e impor as mãos sobre o garoto. Lembra que Jesus, o Evangelho de João, ele trabalha muito uma fé crescente? Que a fé não é estática, mas a fé é dinâmica. A fé ela aumenta, diminui. A fé. E olha que coisa interessante. Descesse. Vão lá. Põe a mão sobre o meu menino. Faz uma oração. Roga lá a Deus. Eu creio que meu filho vai ser curado. Porque ele já estava à morte. Estava moribundo. Uma coisa interessante. Cafarnaum, por ser uma região tropical, uma região baixa, pantanosa, é muito comum naquela região uma doença chamada malária, muito conhecida dos irmãos. Malária. Hoje nós temos um certo controle, né? O nosso programa de saúde hoje em dia é muito bem desenvolvido, muito bem avançado, mas na época de Jesus não. Na época de Jesus não. Centenas e milhares de pessoas morriam por causa dessa doença. E essa doença, ela dá um certo sintoma que é uma febre alta. E essa febre, essa doença estava matando esse garoto. O sonho desse pai, todo investimento do pai, estava morrendo por causa de uma doença maligna. O problema é que sobreveio a ele. Mas ele tomou uma decisão. Desce, cura o meu filho, toca nele. Mas olha que coisa interessante, o versículo 48. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não quereis. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus não está falando só para ele, está falando para a multidão que está à volta dele, curiosa, avulta por saber o que vai acontecer. É um oficial do rei, é um oficial de Herodes Antipas, o mesmo que mandou decapitar João na prisão, lembra? É, esse mesmo. Filho de Herodes o Grande, aquele que queria assassinar o menino Jesus, ainda bebê.
Jesus tinha tudo para não. Você matou João, seu pai é um assassino, matou crianças, isso é castigo de Deus. Deus está te castigando, você tem culpa no cartório. De maneira nenhuma. Jesus fez isso. Isso é graça de Deus. De maneira nenhuma Jesus o reprimiu, o repeliu, mas Jesus queria moldar a fé dele. Porque ele ouviu falar de Jesus. Ele foi até Jesus. Então a fé dele está sendo consolidada. A fé dele vai ser testada para ser aprovada. Muitas vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para nos provar, para aperfeiçoar a nossa fé. Não é que Deus quer te matar, quer me matar. Não, não, não. Porque através desse problema, Deus quer aperfeiçoar uma fé nele. Uma fé mais perfeita, mais pura. Olha que coisa interessante. Se não vides sinais e milagres, não queria. Vocês estão querendo vir atrás de mim só por causa dos milagres. Se eu não fizer alguma coisa aqui, vocês não creem. Somente naquilo que eu falo. Diferente dos samaritanos. Os samaritanos creram naquilo que Jesus falou. Creram na pregação de Jesus. Agora os galileus, eles queriam ver milagres. Shows pirotécnicos. Comoção. Aquele alarme todo. Mas Jesus não é assim. A fé em Jesus, ela vai muito mais do que isso. A fé na pessoa de Jesus é diferente. É diferente. Olha só o que diz. Disse-lhe o oficial: Senhor. Primeiro ele roga. Chega até Jesus, coloca a necessidade. Jesus dá aquela lenhada de pouquinho, né, de levinha. E ele então agora, Senhor. Lembra que ele é um oficial a trabalho do rei? Ele sabe na mente dele que o único senhor que existe é César. E o seu rei, Herodes Antipas. Mas aqui ele está diante de um carpinteiro. Mas agora não é um simples carpinteiro, operador de milagres, mas é Senhor. Se ele é Senhor, ele faz o que quiser. Ele agora roga, ele implora: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Na boca do Pai tem uma sentença de morte. Na boca daqueles que comunicaram a situação do filho para o Pai, uma sentença de morte. Talvez você recebeu uma sentença de morte. Não tem jeito, acabou, não há mais esperança, não há mais o que fazer. Agora é aguardar o tempo. Mas eu estou aqui para te dizer, quem dá a última palavra na minha e na sua vida chama-se Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você ainda não ouviu nada de Jesus, ouça agora. Porque é Ele quem vai falar. É Ele quem vai falar. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. Olha que coisa interessante. Vai, continua a sua jornada, o teu filho vive. Mas peraí, não vai descer comigo? Não vai mandar um óleo? Não vai mandar uma peça de roupa, um lenço ungido, nada? Vai, teu filho vive. Olha que coisa interessante. Jesus simplesmente deu uma palavra de ordem. E ele, como oficial, ele sabe o que é uma palavra de ordem dada de um soberano. Ela tem que acontecer alguma coisa. Quando o rei Herodes dava uma ordem, aquela ordem era rapidamente cumprida. E ele sabe o que significa autoridade, princípio de autoridade. Ele não questiona Jesus, não põe Jesus na parede. Mas eu vim aqui, olha só para mim, expus o meu problema para o Senhor, a minha situação, e o Senhor não vai lá curar o meu filho. O Senhor simplesmente manda eu ir. Mas lembra que Jesus está tratando o caráter deste homem. Ele está elevando esse homem acima dos galileus. Com você vai ser diferente. A sua fé, um pouco imperfeita, ela vai ser aperfeiçoada agora. Vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. E olha que coisa interessante. E o homem creu na palavra de Jesus. E o homem creu na palavra de Jesus. Ele deu
crédito à palavra de Jesus. E partiu. Desceu para a sua cidade. 30 quilômetros. Ele vai descer a ladeira abaixo até chegar na sua cidade. Deve parar em algum lugar, em alguma hospedaria, devido ao horário, algumas dificuldades de percurso, porque a Bíblia diz que, descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Ele está descendo e os seus servos estão vindo. Olha que coisa interessante. Preste atenção nisso. Ele está descendo, sem se preocupar, não duvidou no seu coração. É para mim? Meu filho está vivo? Ele não disse, vai viver. Ele disse que está vivo. Não disse que ele ia melhorar. Algo progressivo, paulatinamente. Não. Diz que ele está vivo. É um contraste. Na boca do pai, o filho está quase à morte. Para ele morto. Na boca de Jesus está vivo. Você vai crer na palavra dos homens ou na palavra de Jesus? Em qual delas você vai crer? Em qual delas você vai amparar a sua fé? Na dos homens, que diz que acabou, não tem mais jeito? Ou na de Jesus? Vai, teu filho vive. E descendo ele logo, saiu ao encontro dos seus servos e lhe anunciaram. Olha que coisa interessante, dizendo, teu filho vive. Repetiram as mesmas palavras de Jesus. Nada é por acaso na Bíblia. Principalmente no Evangelho de João. Tudo tem um porquê. Eles disseram, vai o teu filho. Quantas vezes Deus já usou um profeta? Já usou alguém dentro do ônibus, no metrô, numa certa circunstância, e te deu uma palavra. Palavra essa que você já ouviu até mesmo na Bíblia. Deus falou com você quando você estava na leitura da palavra, ou em um culto que você estava participando. E então, confirmando, Deus está dando uma confirmação para ele. O teu filho vive. Imagina só, a fé desse homem, ela foi confirmada, aprovada. E perguntou-lhes, a fé? Pois a que horas eles se acharam melhor? A que horas aconteceu isso? A que horas aconteceu isso? A fé em Jesus é uma fé lógica, racional, não é uma fé imatura de qualquer maneira. Não é bem assim. Mas ele, olha, a que horas eles se acharam melhor? Disseram-lhe, ontem. Está vendo? No outro dia, ele descansou na palavra de Jesus. Ele creu na palavra, não teve pressa, não vou lá para ver se é verdade ou não. Não. Ontem, às 7 horas, à 1 da tarde, a febre o deixou. Ontem, à 1 da tarde. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus disse, o teu filho vive. Olha que coisa interessante. O poder de Jesus. Jesus está a 30 quilômetros de distância. Jesus simplesmente liberou uma palavra sobre a vida do garoto. Teu filho vive. E no mundo espiritual essa palavra foi respondida. A saúde foi restaurada, o vigor voltou novamente ao menino. Teu filho vive. E os servos ficaram afoitos, temos que contar isso para o nosso Senhor. Então vamos para ele. Talvez assim, né? Não precisa mais procurar nada. Já, o seu filho está bem, ele melhorou. Teu filho vive. 1 da tarde. Olha que coisa interessante, eu quero ler com você antes de nós terminarmos. Salmos 91. Salmos 91. E o verso 5 e 6. Olha que coisa interessante. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia.
Captou? Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Entre meio-dia e 1 hora da tarde, Jesus teve esse encontro com ele. Ele se encontrou com Jesus nesse período. Era o encontro entre a morte e a vida. A vida se encontrava com a morte. Cerca de 1 hora da tarde. Não temerás mortandade que assole ao meio-dia. Quem sabe você está vivendo o período de meio-dia. Não sei onde você está agora, no leito do hospital, ou está indo visitar alguém, tem alguém enfermo. Quem sabe você está em um outro estado, em um outro país, em um outro continente, distante, e recebeu uma notícia da enfermidade de alguém. Acalma o teu coração. Receba esta palavra no seu coração. Fica tranquilo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade, nem peste, nem mortandade que assola ao meio-dia. A morte vai ter que bater em retirada por causa da palavra de Jesus. Você crê na palavra de Jesus? Crê como este homem creu na palavra de Jesus? Ou ainda espera um profeta, uma profetisa, alguém lá impor as mãos, ungir com óleo, lambuzar? Ou só a palavra de Jesus vale para mim e para você? Tome uma posição. Tome uma posição. O pecado está acabando com você. Tome uma posição. Você não foi feito para morrer em pecado, mas para viver. A sua casa não pode continuar do jeito que está. Jesus quer transmitir vida para a sua casa, para a sua família, para você, meu querido, minha querida. Tome uma posição. Se posicione diante desse problema. Se posicione diante desse problema. O mesmo Jesus que curou a 30 quilômetros de distância é o mesmo que vai te curar hoje, que vai resolver o seu problema hoje, vai mudar a sua história hoje, vai mudar agora. Creia na palavra de Jesus. Creia como fez esse oficial. Deixe de lado sua posição, seu status. Quem sabe você tem muito dinheiro no bolso, mas dinheiro não compra saúde. Pode pagar um bom plano, mas não compra saúde. Pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Pode comprar certos momentos, mas não compra amigos, amizades. E aí? Qual vai ser a sua posição agora diante de Deus, diante dessa palavra? Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora que Jesus disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha que coisa interessante. Outra coisa que a gente aprende aqui é que a palavra de Jesus, ela tem o mesmo poder que a sua presença. A palavra de Jesus tem o mesmo poder que a sua presença, pois representa Ele próprio. Ele é o verbo, Ele é o rema. A palavra de Jesus tem o mesmo poder que a sua presença. Receba a palavra de Jesus neste momento, meu irmão. E creu ele e toda a sua casa. Você entende o porquê Deus permitiu que o filho dele ficasse doente? Entendeu agora o motivo? Entendeu por que Deus muitas vezes permite certas situações na nossa vida? Entendeu? Por que Deus permite? Deus tem um plano maior. Deus tem um projeto maior. Deus sabe que no final das contas tudo vai se fechar, vai dar certinho. Não turbe o teu coração. Não é para a morte, não. É para a vida. É para a vida. É para a salvação. Deus permitiu esse garoto ficar enfermo, se adoecer, para que esse pai fosse até Jesus, tomasse uma atitude de ir até Jesus. Jesus testou a fé dele e Jesus confirmou, não decepcionou a fé desse homem. Não sabemos se ele é um judeu ou um gentil, mas ele teve a sua fé confirmada, fortalecida por Deus. Por isso que Deus permite acontecer algumas coisas. Através desse problema que você está enfrentando, dessa dificuldade que você está, a sua casa pode ser salva, a sua família pode ser salva, você
vai ser salvo. Não é para a morte. A palavra de Cristo aqui é vida, vai viver. Seu casamento não vai acabar, sua empresa não vai fechar, seu ministério vai dar uma alavancada, seus filhos, você não criou filho para as drogas, para a prostituição, não. Seus filhos vão dar certo. É um projeto que nasceu no coração de Deus. É só uma questão de tempo, de posicionamento da sua parte. Por isso que Deus permite algumas coisas acontecer com a gente. Para a gente se aproximar, tomar uma posição, ir até Jesus e ir naquele que pode resolver o meu e o seu problema. E creio Ele e toda a sua casa, o garoto. E por ele ser o patriarca da casa, o chefe da casa, todos os seus serviçais, os seus servos também creram no que ele disse. Imagina só ele contando a história, amor. Eu estava tão abatido, estava tão preocupado, fui até esse carpinteiro, ele deu uma dura lá em todo mundo, inclusive em mim, mas aí ele disse para mim, pode ir. E eu não titubeei, eu criei na palavra dele e vim. E olha o nosso filho, a nossa esperança, o nosso futuro, ele que vai dar continuidade à nossa casa, à nossa história. E ela crê também. Ele contando para o filho, sabe quem te curou? Jesus, o carpinteiro. Ele disse apenas uma palavra, a 30 quilômetros de distância. Hoje você está aqui. Você crê, filho? Sim, papai, eu creio. Olha que coisa linda. Contando para os servos. Ele se tornou um evangelista da sua casa, um pregador da sua casa. Olha que coisa interessante. Por quê? Por causa de um problema que aconteceu. Por causa de uma tomada de posição. Ele se posicionou contra aquele problema. Ele não aceitou aquele problema. Então se posicione. Vá até Jesus. Vá até Jesus. E tenha disposição para seguir aquilo que ele te ordenar. Obediência. Obediência. Ela gera milagres. Obediência vai resolver o seu problema. Manda quem pode, obedece quem precisa. Jesus novamente fez esse segundo milagre quando ia da Judeia para a Galiléia. Novamente. Novamente. Você quer viver o novamente de Jesus? Quem sabe você é fruto de milagre. Você é fruto de oração. Mas a Bíblia diz, novamente, Jesus fez. E novamente, Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Está disposto a exercer a sua fé nesse momento? E eu preciso de um milagre, e você? Precisa de um milagre? Ouviu falar de Jesus. E agora? Vai até Ele. Mas não vá simplesmente naquilo que Ele pode dar, naquilo que Ele pode fazer. Mas vá baseado naquilo que Ele é. Na sua misericórdia, na sua graça. Não apenas do seu poder, mas na sua misericórdia, na sua graça, na sua compaixão, no seu amor. Vá, teu filho vive. Então a sentença para mim e para você é vida. A palavra de Jesus, ela tem o mesmo poder e autoridade que a sua presença. Quem sabe você está vivendo um meio-dia de mortandade, mas a 1h da tarde está chegando para mim e para você. E esta palavra já foi liberada do trono da graça para sua casa, para sua família. É só crer na palavra de Jesus. Meu querido e minha querida, qual vai ser o seu posicionamento? Como tem sido a sua fé? Entenda que tudo que acontece ao seu redor, que acontece no seu contexto com você, é permissão de Deus. É a maneira que Deus tem de trazer você para mais perto dEle. É a maneira que Deus tem de trazer os seus para Ele.
Deus tem um interesse muito maior do que a cura, do que a restauração, do que a libertação. É a salvação da sua alma, é a salvação da sua família, a sua salvação, perdoar o seu pecado. O pecado é o maior mal da humanidade. O pecado não te deixa entrar no céu. O pecado fecha as portas da eternidade para você e escancara as portas do inferno. Vamos fechar essa porta hoje, vamos fechar essa porta agora, em nome de Jesus. Receba a salvação da sua alma, perdão dos seus pecados. Receba a justificação pela fé. Seja curado agora da sua alma. Seu relacionamento com Deus seja restabelecido agora. E você vai ver. O restante do pacote da salvação é completo. Tem cura, libertação, transformação de vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe você poderosamente. Se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, né? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa. Lembre-se, a palavra de Jesus tem o mesmo poder e eficácia que a sua presença. Tome uma posição. Vai. Teu filho vive. Deus, Cristo Jesus. A palavra final quem dá na sua vida é Deus. Não é o diabo, não é os médicos, advogados. O diabo pode colocar um ponto em vírgula, mas só Deus pode dar um ponto final na minha e na sua história. Que Deus em Cristo te abençoe tremendamente. Nos vemos semana que vem aqui no nosso canal. Compartilhe essa mensagem. Em nome de Jesus. Que outras pessoas recebam vida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. É em nome de Jesus. Amém.